Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes nessa manhã tumultuada em São Paulo, né? Estou ouvindo vocês falarem. Tá difícil. Tá difícil. Bom dia, Malu. Mas a gente sempre pensa assim, ontem foi pior ainda. Porque ontem a gente tinha todo o vento. Então, a gente fica tentando... que tem gente pior ainda. Sem dúvida, sempre tem. Tem Agora, gente vamos lá. mais dificuldade. Malu, você tem apurado informações sobre essas questões envolvendo as investigações do Banco Master e o STF. A gente já tinha falado sobre aquela questão do Dias Toffoli. E você ainda essa semana trouxe aí o contrato do Banco Master com o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane de Moraes. O que você traz mais de informação sobre essas questões? Pois é, Milton. Hoje no blog, no Jornal Globo, eu estou avançando nesse caso para dar mais detalhes do contrato, inclusive com alguns prints do contrato que eu obtive. O que esse contrato estabelece, que eu acho que é importante ressaltar para a gente entender todo o escopo do que está rolando, né? Eu publiquei terça-feira que o contrato entre o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, onde também trabalham seu filho e sua filha, tinha fechado um contrato com o Banco Master no início de 2024 de prestação de serviços que era bem genérico e que renderia ao escritório um pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos. Isso espantou muita gente, não só pelo fato de haver um contrato dessa natureza com a mulher de um ministro do Supremo, em um caso que agora foi parar no Supremo, né? Ele está nas mãos do ministro Dias Toffoli, mas ele vai chegar fatalmente a todos os ministros em algum momento, se é que ele não vai ser escondido embaixo do tapete. Mas, enfim, isso é outro comentário. E agora eu estou explicando na coluna qual é o objeto desse contrato, com cópias, com detalhes de todas as condições, cláusulas e tal. E aí, o que ele diz lá, Milton, Cássia? Que o contrato é para organização e coordenação de núcleos de atuação conjunta e complementar, estratégica, consultiva e contenciosa, para defender os interesses do Master perante o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Banco Central, a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda, o CAD e o Congresso Nacional. Quer dizer, é um contrato bastante amplo que inclui algumas coisas, Milton Cássia, por exemplo, Congresso Nacional. O que faz um advogado no Congresso Nacional? O nome disso é lobby, certo? Você não tem, o que você vai fazer? Você pode, quando que eu vejo, eu que sou repórter, que acompanho o dia a dia do Congresso, né? A gente acompanha esse tipo de assunto, quando o advogado entra em campo é para ajudar o cliente numa CPI ou para tentar defender algum interesse, acompanhar o andamento de alguma pauta, é o que está escrito aqui. Outra coisa, Banco Central, quer dizer que então a mulher do ministro Alexandre de Moraes tinha no contrato a função de defender os interesses do banco no Banco Central, na Receita Federal. Isso que eu estou mostrando nesse contrato é uma coisa grave, porque avança em relação ao que a gente já sabia sobre o valor e mostra também que se estava querendo ali que a mulher do ministro Alexandre de Moraes circulasse por todo Brasília defendendo os interesses do banco. Agora tem uma outra coisa curiosa, sabe o que é, Cássia? A gente procurou todos esses órgãos, especialmente esses do Executivo, né, Banco Central, Receita, perguntando se eles já tinham recebido alguma vez alguém desse escritório, a mulher do ministro, para reuniões ou petições. Ninguém respondeu. E em relação ao CAD, a gente conseguiu apurar que, pelo menos nesse processo envolvendo a negociação do Master com o BRB, a advogada Viviane Basti de Moraes também não participou. Quem participou desse processo, inclusive está lá credenciado como advogado
apresentando petições em nome do Master é um outro escritório, que é o Pinheiro Neto. Então, apesar dela ter um contrato tão vultoso, nesse órgão, pelo menos, ela não atuou. A gente segue tentando apurar mais para entender até onde foi a atuação da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Mas esse detalhe coloca mais um elemento complicador aí em toda essa discussão sobre conflitos de interesse que a gente vem fazendo, não só sobre o ministro Alexandre de Moraes, mas também em relação ao ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso e voou num jato de um empresário junto com junto com um advogado de um investigado, no mesmo dia em que o sigilo desse caso foi transformado em sigilo máximo. Então, é muito complicado isso e esse caso Master está colocando o Supremo numa situação realmente muito difícil. Muito obrigado pelo levantamento, Malu Gaspar. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço. Boa sorte para todo mundo aí. Até mais, Malu.